Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live nossa de quarta-feira. A gente adora estar trazendo os assuntos aqui relacionados com a Endurance, que é o perfil do nosso canal e é o que a gente fala aqui no nosso canal. Bom, hoje eu vou falar sobre a vitamina C, né? Qual é o nosso propósito de falar da vitamina C? Quando a gente estava discutindo os assuntos, os próximos assuntos, eu fui buscar num dos assuntos que mais tem acontecido aqui no consultório, devido, claro, quando o atleta está buscando a imunidade, melhora da imunidade, manter a integridade da imunidade, um dos suplementos mais vendidos do mundo é a vitamina C relacionado com a imunidade. Por que isso? Porque ele é de livre acesso, é fácil de comprar, a autossuplementação é muito fácil. Então a gente vê isso acontecer muito entre os atletas. E quando eu tenho atendido os atletas aqui no consultório, eu tenho visto muitos já chegando usando a vitamina C como complemento da sua suplementação. E aí as doses são as mais variadas possíveis. Então a gente vê aí utilizando de 500 miligramas, 1 grama, até mesmo 2 gramas no dia. Muitas vezes eles fracionam essa quantidade, essa dose de 1 grama, que tem muitos produtos que vendem nessa dosagem, eles utilizam aí até mesmo 2 doses ao dia. Então eu quis trazer isso para vocês. O que a gente tem que avaliar, o que a gente tem que analisar e até conseguir argumentar com o nosso atleta, com o nosso paciente, quando que é importante, que é interessante ou não ele estar utilizando a vitamina C no contexto ou da sua alimentação ou no contexto da suplementação. Bom, a gente tem que primeiro entender qual é o papel, qual é a ação da vitamina C no nosso organismo, né? No organismo do nosso atleta. Bom, a vitamina C, ela está totalmente relacionada com a síntese de colágeno e com a síntese das catecolaminas, extremamente importante. Com a biossíntese também da carnitina, e se a gente pensar daí na oxidação lipídica, a gente sabe que a gente precisa da carnitina, então essa biossíntese é importante. Com o metabolismo também da tirosina. Absorção do ferro não M, então extremamente importante para o nosso atleta vegetariano, para o nosso atleta vegano, a gente conseguir atingir os níveis ideais de vitamina C, e mais para frente eu vou falar sobre isso. E uma potente ação antioxidante, que eu acho que é isso que a gente precisa principalmente considerar e entender para tá orientando o nosso atleta da melhor forma. É essa ação antioxidante que ele tem. Bom, os antioxidantes são proteínas produzidas pelo nosso organismo, né? Essas proteínas elas podem ser enzimáticas ou não enzimáticas. Quando a gente fala de proteínas enzimáticas, a gente está falando principalmente da SOD, né? Superóxido dismutase, das catalases e da peróxido de glutationa. Quando a gente fala das não enzimáticas, a gente fala principalmente da glutationa. Então a gente tem as enzimas antioxidantes endógenas. Essas enzimas são produzidas pelo nosso organismo. Porém, os antioxidantes, o que as evidências têm nos mostrado? Que eles inibem essa sinalização, a sinalização induzida pelo processo pela biogênese mitocondrial. Então a gente tem aí uma sinalização negativa ou até uma sinalização atenuada da PGC1-alfa que vai gerar a biogênese mitocondrial. Então olha só essa cascata toda que acontece quando a gente está utilizando, quando o nosso atleta está utilizando a vitamina C. Então ele vai estar inibindo a PGC1-alfa, que vai consecutivamente inibir a biogênese mitocondrial. E quando a gente fala de rendimento, de endurance, a gente sabe que está totalmente relacionado com a biogênese mitocondrial. A gente precisa que aconteça isso. Porém, o que as evidências nos mostram? Que os suplementos, que os antioxidantes endógenos, eles estão aumentados nas atividades físicas, no atleta da atividade física principalmente intensa e de longa duração. Então o organismo desse atleta, ele produz os antioxidantes endógenos muito mais do que os não atletas ou os atletas de outras modalidades.
Então aí a gente já tem um fator que é super importante a gente estar considerando. Quando a gente fala de suplementação exógena, e daí a gente está falando da suplementação, a gente vai falar de vitamina C, a gente sabe que tem outros antioxidantes que tá sendo estudado e se fala muito, daí a gente fala de polifenóis, a gente fala de vitamina E, a gente fala até mesmo de ômega 3, mas hoje a gente vai falar sobre vitamina C. O que as evidências nos mostram? Que até em torno de 100 miligramas de vitamina C ao dia é o suficiente para não saturar os receptores de vitamina C. Olha só, e quando a gente fala de 1 grama de vitamina C, olha a diferença. E o que acontece aí? Provavelmente esse sistema passa a não responder mais essa vitamina C e ela passa a ser, por ele estar em uma quantidade maior do que a quantidade que é metabolizada e até mesmo absorvida pelos tecidos, e ele passa a ser uma vitamina pró-oxidante. O que é uma vitamina pró-oxidante? Ela aumenta esse estresse oxidativo. Então, só voltando um pouquinho, quando a gente fala de treinamento de alta intensidade e longa duração, que é o endurance, a gente fala de um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele é gerado pelo aumento das espécies reativas de oxigênio. A gente está falando do aumento aí dos radicais livres. Essa vitamina C, o intuito dela é para reduzir esses radicais livres, né? Essas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Mas será que no treinamento de endurance eu quero diminuir essas respostas? Eu quero diminuir esse estresse oxidativo? A gente sabe que o estresse oxidativo ele é extremamente importante para as adaptações do treinamento, né? Para as adaptações que a gente busca com o treinamento. Mas tem que acontecer o equilíbrio. Então, e esse equilíbrio se dá o quanto o organismo da gente é capaz de gerar essa resposta antioxidante, em contrapartida, a oxidação que é gerada pela atividade física. Então, esse sistema de equilíbrio que vai trazer com que a nossa resposta antioxidante, dos nossos antioxidantes endógenos, e daí a gente volta a falar de SOD, de catalase, da superóxido dismutase, da glutationa, ele tem que ser responsivo. E quando a gente utiliza uma dose aumentada de vitamina C exógena, ela vai acabar inibindo essa produção endógena do nosso organismo. E a gente vê que as antioxidantes endógenos, eles não vão alterar, eles não vão conflitar com essas adaptações ao nosso treinamento, as adaptações do treinamento do nosso atleta. Então, por isso que é sempre muito mais importante a gente estimular essas adaptações, as enzimas, os antioxidantes endógenos do que a gente está ofertando esses exógenos. Né? O que algumas evidências nos mostram? Que até 200 miligramas ao dia não há uma saturação dessa absorção dessa vitamina C, desses receptores da vitamina C. Então, até 200 miligramas não seria prejudicial para essa adaptação ao treinamento. Então, o que a gente precisa lembrar? Que a alimentação, a vitamina C, quando ela vem da alimentação, e daí vocês vão perguntar, ok, então quando a gente fala de suplementação exógena, eu falo de alimentação ou eu falo de suplementação? Tem dois fatores. Quando a gente fala de alimentação, pelo alimento, as vitaminas, as frutas, as verduras, eles terem outros componentes, e aí a gente está falando de outros compostos bioativos, eles não vão alterar essa resposta de inibição das adaptações fisiológicas do treinamento. Então, o nosso organismo ele é tão inteligente, ele é tão incrível, que ele sabe quando que está vindo do alimento e quando está vindo da suplementação. Então, ele entende de forma diferente essas duas vias de estar utilizando, suplementando a vitamina C. Então, é sempre importante a gente estar colocando a vitamina C em forma de alimentação na dieta do nosso atleta.
né? E daí a gente tem vários alimentos, eu anotei aqui alguns alimentos, fui lá na tabela TACO, quem lembra da tabela TACO, que ele nos dá por 100 miligramas, né, a quantidade de vitamina C. Olha lá, o mamão papaya, por cada 100 gramas de mamão papaya, eu vou ter 82 miligramas de vitamina C. Se a RDA para mulheres é 75 miligramas de vitamina C ao dia e do homem 90 miligramas, então com 100 gramas de mamão papaya, eu chego quase à necessidade dessa vitamina C ao dia. E as evidências também nos mostram que em torno de 100 miligramas ao dia de vitamina C, além de eu ter uma boa absorção, a biodisponibilidade varia de 85% a 90% dessa vitamina C. Já quanto mais eu aumento a quantidade da vitamina C ofertada, menor é a biodisponibilidade. Então, se eu falar de 1,5 gramas, e isso não é difícil da gente encontrar no consultório, essa dosagem, esse consumo de 1,5 gramas na forma de suplementação, eu vou ter em torno de 25% só de biodisponibilidade dessa vitamina C. Então, ela pode estar sendo convertida aí para uma pró-oxidante, né? Ou ela vai ser eliminada, mas boa parte ela vai estar sendo conflitando aí com o que a gente busca. Então, esse equilíbrio da vitamina C é extremamente importante para o nosso organismo. Outra fruta que tem bastante vitamina C é a goiaba, 197 miligramas de vitamina C por cada 100 gramas de produto. O kiwi também, 70, a laranja 95, então a gente tem muitas frutas e verduras que são ricas em vitamina C, que é muito mais interessante da gente estar ofertando para o nosso atleta. Outro ponto importante, a vitamina C ela não é acumulativa, ela não se acumula no tecido, a gente não tem um estoque de vitamina C. Então, ela precisa ser ofertada em vários momentos do dia. Quando a gente trabalha com um valor um pouco mais alto, é melhor que a gente distribua ao longo do dia. E o músculo é um dos tecidos aí que mais acumula, mas também a vida é muito curta da vitamina C nos tecidos, então a gente precisa estar ofertando diariamente as frutas e as verduras ricas em vitamina C. Outra coisa que a gente já falou aqui também é que os atletas, quanto mais treinado o atleta, maior é a capacidade antioxidante desse atleta. Então, aquele atleta que já fez várias provas, já está há muitos anos dentro das modalidades de endurance, ele vai ter uma capacidade antioxidante endógena muito maior do que aquele atleta que está começando nas modalidades. E daí a gente fala de novo da sódio, da catalase, da glutationa, a produção endógena dos antioxidantes são bem mais interessantes. Outra coisa importante que a gente tem que falar, e tem algumas situações, claro, específicas que o aumento da vitamina C é importante, daí a gente fala de gestante, a gente fala de fumantes, que não entram muito aqui no nosso contexto, e principalmente aquele atleta que ele não consome frutas e verduras e legumes. E isso não é difícil, gente, da gente ver no consultório, né? Eu vejo alguns atletas aqui, atendo alguns atletas que não gostam de consumir. E daí a gente precisa sim estar avaliando a necessidade de estar suplementando. Mas essa suplementação que não seja exacerbada, essa suplementação é interessante que ela fique aí em torno de 100, 200 miligramas ao dia. A gente vê que as evidências nos mostram que em torno de 500 miligramas ao dia, ela é um valor aumentado, mas ela não sinaliza para inibição das respostas adaptativas do treinamento. Então, a gente ficar entre aquelas dosagens de 200 a 500 miligramas, a gente não corre o risco de alterar as respostas adaptativas ao treinamento. E a gente tem uma boa capacidade antioxidante aí mesmo nessas quantidades. Sempre lembrando que os alimentos ricos em antioxidantes, eles diminuem a capacidade diminui alguns marcadores anti-inflamatórios, né? Isso a gente tem algumas evidências já mostrando isso.
Então, pensem só, aquele atleta que chega no consultório, que ele já está num estresse metabólico, que ele já tem o sistema antioxidante, o sistema das espécies reativas de oxigênio aumentada, né? Que ele tem uma grande produção de radicais livres em função da demanda do treinamento dele. Esse atleta, ele está buscando um equilíbrio do sistema antioxidante para que ele não diminua a probabilidade de ter lesão, de gerar fadiga, que tudo isso, o estresse oxidativo acontece, mas a gente não pode bloquear essa via, porque essa via é extremamente importante. A gente sabe que precisa ocorrer esse estresse oxidativo, a gente precisa produzir sim os radicais livres para gerar essa adaptação. O que a gente não pode é bloquear e inibir essa via de adaptação, querendo inibir essa via de antioxidantes, dessa via oxidativa. Né? E muitas vezes a gente vê, principalmente as mulheres aí, querendo usar muito antioxidante para evitar envelhecimento, para evitar até mesmo envelhecimento precoce, enfim, a gente vê muitas mulheres querendo usar antioxidante, mas para quem busca rendimento, para quem busca adaptação ao treinamento, principalmente dentro do Endurance, que a gente precisa dessa adaptação, a gente está conflitando nesse sistema. Então, não é interessante a gente estar utilizando grandes dosagens de vitamina C, principalmente, lembra do processo pró-oxidante dele. Sempre oriundo da alimentação é muito melhor, porque o organismo da gente entende de forma diferente, até mesmo pelo restante da composição do alimento, e ali a gente tem vários compostos bioativos que vão reduzir essa inibição da adaptação. Daí vai acontecer exatamente ao contrário, né? Em vez de a gente estar induzindo essa inibição, a gente vai estar reduzindo essa inibição quando a gente dá na forma de alimento. E daí eu citei vários alimentos aqui, para quem não ouviu, a gente falou da mamão papaya, que tem 82 miligramas de vitamina C, o morango também tem bastante, 63, e se a gente pensar nessa recomendação de 100 a 200 miligramas, que a gente consegue uma boa sinalização do sistema antioxidante endógeno, e a gente não vai interferir na nossa produção endógena, e sim se tornar sinérgico, né? Ter essa sinergia entre a produção endógena com essa estimulação exógena. Então aí a gente consegue chegar a valores que a gente consegue esse equilíbrio nesse sistema antioxidante do nosso organismo. Essa é a melhor forma da gente conseguir que esse sistema antioxidante seja efetivo. Então, gente, nada de aceitar que o nosso atleta já venha suplementando vitamina C. Né? Vamos conversar com ele e mostrar que nem sempre é necessário essa suplementação exacerbada ou até mesmo a suplementação de vitamina C. Vamos colocar na dieta dele essa dose fracionada de vitamina C ao dia, e daí a gente fala dessa dose via alimentação, né? Então colocar as frutas variadas durante o dia inteiro, colocar lá em todas as refeições, que certamente a gente vai atingir a necessidade, esse aporte, essa necessidade da vitamina C do nosso atleta. Né? Falando um pouquinho de dosagens aqui de novo, só para quem não estava aqui desde o início. Então a gente fala de dosagens até 100 miligramas, já saturando ali os receptores da vitamina C, e chegando até 200 miligramas ao dia com uma boa resposta, sem estar alterando adaptações fisiológicas ao treinamento, que é importante quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de rendimento, quando a gente fala de atleta. Acima de 500 miligramas a gente já começa a correr um risco de essa vitamina, que seria antioxidante, virar um pró-oxidante, ou seja, ele aumenta as enzimas antioxidantes. Né? Então a gente tem um efeito ao contrário do que a gente busca. A gente acaba tendo mais radicais livres sendo formados quando a vitamina C passa a ser pró-oxidante. Adequado sempre ficar nessas dosagens de 200 a 500, não passar disso, e quanto maior a vitamina C, quanto maior a saturação dos receptores, menor a biodisponibilidade.
Então a gente tem ali esse mecanismo sendo saturado e diminuindo a biodisponibilidade. Se a gente ficar em torno de 100 miligramas ao dia de vitamina C, a gente consegue uma biodisponibilidade de 85 a 95%. Já quando a gente chega lá em 1 grama, 1,5, a gente tem apenas 25% dessa biodisponibilidade desse suplemento. Então a gente tem que estar avaliando qual é o perfil do nosso atleta, né? E daí a gente fala ali nem aquele atleta que não consegue consumir, que não gosta de consumir frutas e verduras, principais fontes de vitamina C. Lembrando que a vitamina C ela é 100% vegetal, não é encontrado em fonte animal e sempre vegetal. Então a gente tem que avaliar o perfil desse atleta. Agora olha só que a gente tem que prestar atenção. Quando esse atleta quer... Tatiana, já te falo de novo aí sobre a inibição da biogênese mitocondrial, né? Já te falo isso que eu falei lá no iniciozinho, mas eu já repito. Quando a gente busca... depende muito da fase do treinamento do atleta. Se a gente fala que aquele atleta ali, ele tá numa fase de treinamento onde já tá em fase pré-competitiva, ou até mesmo um atleta que está lesionado, aonde eu preciso recuperar aquele sistema ali, aquele sistema todo, aquele estresse oxidativo que aconteceu devido a uma lesão, devido o treino, o volume de treino todo, a intensidade, enfim, eu preciso recuperar aquele organismo. Daí sim eu vou dar uma carga grande de antioxidantes. E daí pode vir da vitamina C, pode vir de outros suplementos também com essa mesma característica, que sejam sinérgicos, né? Porque eu vou estar querendo sim a recuperação daquele organismo ali, independente da adaptação, porque a adaptação já ocorreu, né? Então isso que a gente precisa considerar também, que fase de treinamento que está esse atleta. Eu costumo dar vitamina C para o meu atleta lá quando ele está naquela fase já pré-competitiva, onde eu preciso ao máximo recuperar aquele organismo, até mesmo a fase pós-competitiva, onde eu preciso recuperar daquele evento que aconteceu, onde ocorreu aquele estresse maior, e eu quero preparar aquele organismo ali para a próxima fase e recuperar daquele dano gerado ali, certo? A Tatiana me perguntou a parte da inibição da biogênese mitocondrial. Então, Tatiana, a vitamina C, ela atenua a sinalização da PGC1-alfa. E a PGC1-alfa é um dos principais fatores que vai estimular a biogênese mitocondrial, que vai levar a biogênese mitocondrial. Então, é mais ou menos assim que acontece. A vitamina C vai inibir a PGC1-alfa, reduzindo assim a biogênese mitocondrial, que é o que a gente busca principalmente nas atividades de endurance. Né? Conseguiu entender, Tatiana? Tá certo? Então, por aí que a gente tem que pensar. O que eu estimulo a biogênese mitocondrial, que é extremamente importante, e o que inibe essa biogênese mitocondrial. E a vitamina C vai entrar aqui como um importante inibidor dessa biogênese, certo? Ótimo. Então, pessoal, eu quis trazer hoje a vitamina C para vocês porque eu falei lá no iniciozinho, quem perdeu também, porque eu tenho visto muito paciente chegando aqui no consultório utilizando vitamina C até em dosagens maiores, aí 1,5 gramas, até mesmo 2, em função de modular modular a imunidade. Então a gente tem outros fatores, outras formas que a gente pode estar modulando a imunidade, lógico. A gente está falando aqui de atleta, tá? A gente está falando de atleta, de como tá periodizando isso com o atleta também, que momento tá utilizando, conhecendo esse meu atleta e vendo se é o momento ou não para estar utilizando. Então, a gente não está falando aqui da população geral, a gente não está falando de imunidade, a gente está falando... E eu vim trazer a vitamina C porque está sendo utilizado para a imunidade, também é extremamente importante, ele tem essa ação importante. Mas quando a gente fala de atleta, quando a gente fala de rendimento, quando a gente fala de adaptação fisiológica ao treinamento, tem vários fatores que a gente precisa, sim, levar em consideração quando a gente quer buscar essa adaptação ao treinamento. E daí a gente minimizar todos esses suplementos, minimizar essas sinalizações, né, via suplemento ou via alimentação,
que pode diminuir a adaptação ao treinamento, é extremamente importante. E a gente viu aqui que a vitamina C, ela pode sim inibir essa sinalização. Tem muitas evidências falando, tem muitas controvérsias até falando, mas saiu uma publicação agora, finalzinho de 2020. Inclusive, ali eles falavam de vitamina C e vitamina E, as duas trabalhando isoladamente ou as duas trabalhando no sinergismo, com algumas respostas negativas e algumas respostas positivas. Mas grande parte desse estudo também, assim como outros estudos, eles falam nessa indução, dessa redução principalmente da biogênese mitocondrial e do estresse oxidativo, reduzindo o estresse oxidativo, que se a gente pensa que para o atleta não é interessante eu estar reduzindo esse estresse oxidativo quando ele não é gerado pelas enzimas endógenas, né? Pelo sistema antioxidante das enzimas, sejam elas das enzimas antioxidantes endógenas. Então, seja ela a catalase, a superóxido de desmutase, a glutationa. Então, é isso que a gente precisa avaliar. Então, vamos avaliar a dosagem que esse atleta está utilizando, em primeiro lugar, que é interessante ele estar utilizando. Vamos avaliar qual é o momento do treinamento que ele vai estar utilizando, né? Que fase do treinamento ele tá, como é que ele tá de lesão, como é que ele tá da imunidade dele, daqui a pouco ele tá com uma imunidade comprometida e a gente precisa recuperar esse sistema. O consumo dele de frutas, verduras e vegetais, porque se a gente busca ofertar para ele essa quantidade diária adequada de vitamina C, e a gente quer buscar através da alimentação, que os estudos nos mostram que é a melhor forma, esse atleta precisa consumir, né, gente? Ele precisa consumir a quantidade adequada. Então, de nada adianta a gente fazer um plano nutricional para o nosso atleta e ele não consumir verduras, frutas e vegetais. E isso eu sempre instigo muito do meu atleta, né? Para que ele me fale realmente a verdade, porque senão a gente fica contando com aquela dosagem ali, ela não vai acontecer e daí sim a gente vai ter uma carência aí de vitamina C quando não se tem isso através da alimentação. E daí eu tenho que buscar a suplementação, daí é extremamente importante a gente ter essa suplementação exógena, né? E até porque o sistema pode não estar dando conta, o sistema endógeno pode não estar dando conta da atividade física que ele está fazendo, né? Então isso é importante a gente estar avaliando sempre. Então a gente tem vários fatores que a gente precisa sim levar em consideração na hora de estar prescrevendo a vitamina C do nosso atleta. E até eu tenho usado meio que no protocolo, assim, entrou na minha anamnese perguntando se meu atleta está utilizando algum tipo de vitamina C, algum tipo de antioxidante, e muitas vezes eles usam complexos vitamínicos também, que também ali vai ter uma quantidade de vitamina C que pode ser que seja relevante. Tem alguns que não, que seguem uma dose da RDA, que daí a gente consegue ter um valor, um aporte ali interessante, sem saturar os receptores. Outro ponto importante que eu acabei esquecendo de falar aqui, quando esses receptores estão saturados, quando esse sistema de absorção da vitamina C está saturado, ele pode sim causar uma diarreia osmótica no nosso atleta, né? Porque ele acaba aumentando as bactérias gram-negativas e causando uma diarreia osmótica no nosso atleta. Então, olha lá quanto problema a gente pode ter se a gente tem essa vitamina C aumentada aí. Embora a gente saiba, que é extremamente importante. A vitamina C ela é importante em vários fatores no nosso organismo. Só que a gente está falando aqui de atleta, a gente está falando de excesso de vitamina C, de excesso de suplementação, de saturação e de dosagens adequadas para que a gente tenha um benefício, né? Então, muitas vezes o atleta usa um suplemento e não está tendo o benefício que ele precisa ou o benefício esperado. Então, a gente orientá-lo da melhor forma, certamente a gente vai conseguir aí ter respostas melhores do nosso atleta. Gente, a vitamina C era isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, que eu fiz umas anotações para não esquecer, que eu sempre acabo esquecendo de falar alguma coisa, mas eu acho que não, acho que tá tudo aqui que eu queria falar. Se alguém tiver alguma dúvida, Tatiana, respondi a sua pergunta, espero que sim. A gente tem que avaliar o nosso atleta no contexto todo, gente. A gente não pode nunca pontuar
apenas uma situação ou outra e considerar apenas o que o nosso atleta já chega fazendo, já chega utilizando, sem analisar o contexto todo da alimentação, da suplementação, da carga de treino, do momento, da fase de treinamento. Tem várias lives minhas e do Brian aqui falando da fase de treinamento, dos ciclos de treinamento. Eu sou super fã da vitamina C naquela fase ali onde eu preciso recuperar aquele organismo, onde eu preciso trabalhar com uma carga de antioxidantes aumentada, para realmente a gente induzir esse sistema antioxidante a melhorar, a recuperar esse dano todo causado ali ou pelo treinamento, por final de ciclo, ou até mesmo algum dano gerado por alguma lesão, né? E até mesmo para não caminhar para a fadiga. Então esse equilíbrio do sistema antioxidante é extremamente importante, gente, para que o nosso atleta se mantenha treinando, se mantenha com saúde para manter o treinamento dele, todos os ciclos de treinamento. E daí esse equilíbrio de estresse oxidativo com a resposta endógena, da produção endógena da suplementação de vitamina C é extremamente importante. Gente, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida aí? Pode perguntar. Vamos aproveitar para sanar as dúvidas aí da vitamina C, que é um dos suplementos mais vendidos. Até me surpreendeu hoje quando eu fui ler um artigo sobre isso. Me surpreendeu que é um dos suplementos mais vendidos do mundo, porque ele é de fácil acesso e ele tem um apelo comercial muito interessante, né? E ele é muito importante, principalmente se a gente falar de uma população geral que não é atleta. Então também ele é importante. Então tem algumas situações sim que precisa ser aumentado. O fumante precisa aumentar essa quantidade de vitamina C, a gestante também. E mais uma vez aqui eu falo de quem não consome frutas e verduras. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, se alguém quiser esse artigo que eu falei aqui, que é um artigo publicado agora de 2020, finalzinho de 2020, só pedir aqui nos nossos comentários que eu disponibilizo. É um artigo bem interessante, acho legal vocês verem, principalmente para quem quer entender mais dessa parte de antioxidantes aí, principalmente da vitamina C e da vitamina E, que é o que eles tratam nesse artigo. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Semana que vem estamos de volta. E se alguém tiver alguma sugestão de tema também que queira que a gente aborde aqui, porque a gente sabe que é muita coisa, que tem muita coisa que a gente pode levar em consideração, tem muito assunto interessante pra gente trazer. Então, se tiverem alguma dica e quiserem deixar aqui também, é só a gente vai trazendo. Fala, César, eu quero perguntar? Quer perguntar alguma coisa? Boa noite, Tati, obrigada pela participação. Gi, pode falar o que você quer também. Obrigada pela participação de vocês, pessoal. É sempre muito importante a gente ter essa interação e esses questionamentos. Isso é muito bom. O artigo, legal. Tá bom, Gi, César. Eu vou disponibilizar aqui o artigo para vocês e depois deixem nos comentários. Tá bom? Ótimo, entendi, César. Até mais, gente. Boa noite. Obrigada pela participação. Até semana que vem. Tchau, tchau.